Vamos analisar, gente, a quarta, tá? Quarta propriedade aqui do efeito Doppler, tá? Então, o que é que ele argumenta? Então, a gente pode ver que a velocidade da fonte, agora, ela é diferente também de zero, certo? E a velocidade do observador, ela continua sendo o quê? Continua sendo zero, tá? Então, agora a fonte está se afastando desse observador que está parado. Então, vamos tentar deduzir através da relação, certo? Essa equação aqui, ó. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos tentar separar aqui, tá ok? Então, ficará da seguinte maneira. Vamos supor que agora eu tenho uma fonte, certo? E ele está emitindo esse impulso, tá ok? Então, essa onda, ela tem uma certa velocidade da onda, tá? E vamos supor que a gente tem um observador, mas só que esse observador, ele continua parado. Então, a velocidade do observador, eu sei que ela vai ser quanto? Será zero, tá? Mas só que agora essa fonte, ela está o quê? Se afastando dessa pessoa, ó. Então, nós vamos ter aqui que a velocidade da fonte, ela está o quê? Se afastando, certo? E o que foi que a gente argumentou? Que existe uma equação característica geral, né? Básica da frequência aparente. Ou seja, a frequência aparente é igual a frequência vezes a velocidade relativa no numerador sobre a velocidade relativa no denominador. Tá ok? Então vamos determinar elas. Tá certo? Então, a gente sabe que a primeira relação é entre quem? No numerador. É entre a onda, certo? E o observador. Tá ok? Então, a primeira relação, certo? Será o seguinte: a velocidade relativa, ela será igual à velocidade de quem? Da onda, que sempre está em função dela, ela sempre vem no início. Então, tu pode observar que aqui pode ser mais ou menos, porque o observador está parado, tá? A velocidade de quem? Do observar, velocidade do observador, ok? Então, pronto, eu achei a primeira relação que vai ficar sempre aonde? No numerador, ok? Vamos achar agora a segunda dedução. Então, a segunda dedução que vai ficar no denominador é entre a onda e quem? E a fonte, ó. Então, essa segunda dedução que a gente vai fazer aqui, segunda relação, será o seguinte. A segunda relação. Tá ok? Então, a segunda relação será da seguinte maneira, ó. Será a velocidade relativa. Ela será igual à velocidade de quem? Da onda, que sempre está em função dela. Tá ok? Então, a gente pode observar que tanto a velocidade da onda como a velocidade da fonte, se elas fossem colocadas frente a frente, é como se elas tivessem ido de encontro. Se elas vão de encontro, a gente sabe que é o quê? Uma soma. Tá ok? Então, será mais, ok? A velocidade de quem? Da fonte. Tá certo? Então, é uma soma. Então, a gente conseguiu fazer a relação entre elas, né? Que fica no denominador. Certo? Então, logo, vamos fazer a substituição aqui da frequência. Então, ficará da seguinte maneira, ó. A frequência aparente é igual à própria frequência, vezes a velocidade relativa, né, que fica no numerador entre o observador e quem? E a onda, tá? Então, vai ficar aqui a velocidade da onda, mais ou menos a velocidade do observador. Dividido por quem? Pela velocidade da onda mais a velocidade da fonte. Então, vai ficar a velocidade da onda, certo? Mais a velocidade de quem? Da fonte. Ok? A gente sabe que a velocidade do observador ele se encontra o quê? Parado. Então, isso aqui vai o quê? Vai zerar. Tá certo? Então, logo, a frequência aparente ela será determinada pela própria frequência vezes a velocidade da onda, certo? Sobre quem? A velocidade da onda
mais a velocidade da fonte, tá ok? Então conseguimos deduzir aí a quarta propriedade, gente, tá ok? Certo? A quarta propriedade que é essa aqui, ó, tá? Então vamos deduzir agora a quinta propriedade, tá? Então se tu for ver lá no material, né, tu vai poder observar que ele utiliza lá uma relação, né, certo? Então essas outras quatro propriedades, a gente vai observar que tanto, né, a fonte vai estar em movimento, ó. Então vamos ter aqui uma fonte que ela está em movimento, ó. A gente vai ter a fonte que vai estar nessa movimento, então a velocidade da fonte. A gente vai ter também quem? O observador. Então o observador também ele está em quê? Em movimento, tá ok? Se ele está em movimento, ele está nessa direção, a velocidade do observador, tá ok? Então a gente vai analisar agora a relação deles dois em movimento, que são as outras quatro propriedades, tá ok? Para completar as 8 que a gente argumentou, certo? Então vamos lá. Então pela equação, a gente sabe que existe uma equação que geral, que é essa aqui, certo? Mas sinceramente, eu não gosto de usar assim, tá? Eu gosto de fazer a relação entre elas normal, que assim a gente aprende melhor, tá? Mas muitos professores aí utilizam ela geral, tá? Mas eu gosto de deduzir passo a passo cada uma delas, tá ok? Então vamos observar aqui. A primeira que a gente vai deduzir é essa aqui, ó. Pode observar que a velocidade da fonte ela é diferente de zero, ó. E a velocidade do observador também ela é o que? Diferente de zero. E tu pode ver que elas estão indo aqui de encontro, tá ok? Então vai existir uma relação aqui, tá? Então vamos tentar fazer aqui. Elas estão indo de encontro, certo? Então vamos separar aqui, tá? Então a gente vai observar que existe uma fonte, tá ok? Elas estão indo de encontro com o observador. Vamos supor que eu tenho uma fonte aqui, ó. Ela está emitindo uma velocidade da onda, certo? E vamos supor que eu tenho um observador aqui, ó. Então ele me falou que esse observador ele está indo de encontro a essa frente de onda, tá ok? Ou seja, a velocidade do observador. E ele me disse lá que a fonte ela está em movimento, ou seja, a fonte ela está nessa direção, que está indo de encontro, ó, a esse observador. Então a velocidade da fonte está indo nessa direção. Então a primeira coisa a gente fazer é o quê? Ver a característica geral, né, da frequência. Então a gente sabe que a frequência aparente é a própria frequência vezes a velocidade relativa no numerador sobre a velocidade relativa no denominador, tá ok? Então vamos determinar a velocidade relativa a 1. Então a velocidade relativa a 1 é entre a onda e quem? E o observador, certo, gente? Então a primeira relação ficará da seguinte maneira. Então a primeira relação entre elas ficará a velocidade relativa que vai ficar no numerador é igual. Tu pode observar, a gente vai ter a velocidade da onda, certo? E ela está indo de encontro ao observador, ó. Então se elas estão indo de encontro, a gente sabe que vai ser quem? A soma entre elas, tá? Mais a velocidade de quem? Do observador, certo? Então tá aqui. Achamos, aqui vai ficar onde? No numerador, certo? Vamos achar agora a segunda relação. Então a segunda relação é entre a velocidade da onda e a velocidade de quem? Da fonte. Então a gente observou, né, que sempre elas estão em função de quem? Em função da onda, tá? Então a segunda relação será da seguinte maneira: a velocidade de relação entre elas será igual. Vamos observar que vai ter a velocidade sempre de quem? Da onda no início, tá? E pode observar que agora elas estão indo na mesma direção, ó. Tanto a onda, certo? Como a fonte. Então elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então vai ser a subtração entre elas. Então vai ser a velocidade da onda menos a velocidade de quem? Da fonte. Tá certo? Então pronto. Achamos a segunda o quê? A segunda relação. Então logo
a frequência que a gente sabe aqui, ficará da seguinte maneira. Vamos substituir, né? Então vai ficar aqui que a frequência aparente é igual à própria frequência vezes a velocidade relativa que fica no numerador. Essa aqui, ó, é a velocidade da onda, certo? Mais a velocidade de quem? Do observador. Dividido pela a velocidade resultante no denominador, também aqui, certo? Que é essa aqui de baixo. Então será a velocidade relativa a 2. Então vai ficar aqui que a velocidade do observador de novo, certo? Menos a velocidade de quem? Da fonte. Pronto. Deduzimos a quinta equação, tá ok? Que é essa daqui, ó. Certo? Deduzimos a quinta equação. Obrigado pela companhia de todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Bons estudos.